Recebemos na TV Com e também na TV Cruzeiro do Sul o magistrado Hugo Leandro Maranzano, que é de Sorocaba e representa a APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados de São Paulo. Ele participará de um encontro inédito no estado de São Paulo, reunindo juízes da Justiça Federal, do Trabalho e da Justiça Estadual. Dr. Hugo Leandro Maranzano, qual a importância desse encontro e a que público é destinado? Esse encontro ele tem por objetivo uma aproximação entre os diversos segmentos da justiça. Nós temos a justiça estadual, temos a justiça do trabalho e temos a justiça federal. Cada uma delas tem a sua atribuição constitucional, cada uma delas tem as suas tarefas, as suas atividades. A ideia desse encontro é uma aproximação entre os presidentes das associações de classes dos juízes e uma aproximação entre os presidentes dos tribunais. Então, nós teremos neste evento, que será agora no dia 1º de março, uma reunião, algo inédito. Teremos, no período da manhã, os presidentes de associação e, no período da tarde, teremos os 4 presidentes de tribunal. E, além desse aspecto institucional, o objetivo também é trazer novidades acerca das reformas que estão sendo realizadas no Código de Processo Civil, que é uma das legislações mais importantes para todos os segmentos da justiça. E também sobre o processo judicial eletrônico. Outra questão muito importante no judiciário hoje é a questão da informatização. Nós teremos um conselheiro do CNJ, que virá de Brasília, para tratar dessa questão do processo judicial eletrônico. Esse evento é destinado a magistrados, advogados, estudantes de direito. Qual é o público-alvo desse encontro, doutor Hugo? Esse evento é destinado àquelas pessoas que atuam hoje no judiciário e aquelas que irão atuar no judiciário, principalmente, não é? Ou seja, juízes, promotores, advogados, defensores públicos, não é? Todas essas entidades já foram convidadas. Existe no fórum daqui de Sorocaba uma pessoa que está fazendo as inscrições para aquelas pessoas interessadas em participar desse evento, e os alunos de direito das faculdades de direito, sobretudo alunos de 5º ano, de 4º ano, né, que já estão próximos de chegar àquilo que nós, professores na faculdade, costumamos chamar, principalmente lá nas minhas aulas, do 6º ano. Não é? O momento que ele vai ter contato com o dia a dia do fórum, o dia a dia forense, então voltado principalmente para esse público. As inscrições elas podem ser feitas diretamente no fórum? Tem algum telefone de contato, um site? As inscrições poderão ser feitas diretamente no Fórum Estadual. Nós temos uma funcionária da APAMAGES, né, que é a Associação Paulista de Magistrados, de nome Isabel, por meio do telefone 3228-5148, 3228-5148, ela irá fazer as inscrições das pessoas interessadas. Dr. Guilherme Feliciano, magistrado, representante da AMATRA, Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região. Talvez um dos maiores tribunais regionais do trabalho do país, né? Em que medida, doutor Guilherme, o senhor vê a importância dessa aproximação entre os magistrados? É importante que se diga que essa é a primeira vez no Estado de São Paulo em que há um encontro interinstitucional envolvendo tribunais e associações. Então participaremos nós, da Associação dos Magistrados da 15ª Região, Campinas e interior de São Paulo, da Justiça do Trabalho, mas também a JuFesp, juízes federais no Estado de São Paulo, a APAMAGES, juízes estaduais no Estado de São Paulo, e a AMATRA 2, juízes do trabalho na Grande São Paulo. E além disso, os 4 tribunais. Os 4 maiores tribunais do país: o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região e os Tribunais Regionais do Trabalho da 2ª Região e da 15ª Região, alcançando todo o Estado de São Paulo. Nessa ocasião, as administrações dos tribunais vão ter ocasião de ouvir dos juízes, pelas suas representações associativas, quais são as aspirações, os desejos, as esperanças que os juízes têm com relação ao futuro judiciário. E também será uma grande oportunidade para que a sociedade civil venha e dialogue
com os juízes, com o Poder Judiciário. Traga também ela quais são as suas aspirações, as suas preocupações, e por isso mesmo o nosso foco na parte científica do encontro será o novo Código de Processo Civil, tão enfático em potencializar o acesso à justiça e empoderar o juiz, sobretudo o juiz de primeiro grau, e também o processo judicial eletrônico, este passo virtual que o judiciário dá no sentido de tornar a justiça mais acessível a todo e qualquer cidadão em cada ponto do país. Então eu diria que esses são os dois grandes objetivos e a grande importância deste evento inédito que acontece em Sorocaba. Aproximar os tribunais e as associações por um lado e, por outro, aproximar o judiciário da sociedade civil. O juiz de direito é, antes de tudo, um cidadão que convive na sociedade, divide as mesmas angústias que a sociedade. Embora às vezes a sociedade enxergue o Poder Judiciário com uma certa distância, em que medida o Poder Judiciário vê essa importância de aproximação com a população, para que o juiz também possa ser melhor compreendido pela sociedade no seu mistério de entregar a justiça, de fazer o equilíbrio entre a sociedade, e em que medida é importante também que o Poder Judiciário, enquanto instituição, seja conhecido pelas pessoas que trabalham na área de direito, mas também pelo cidadão comum. Isso é uma grande verdade, é uma grande dificuldade histórica das magistraturas. Até em função de tradições mais antigas, feudais, em que a condição de juiz decorria de títulos de nobreza ou de concessões do monarca, etc., chegou ao nosso tempo a visão de um juiz encastelado, que não se comunica com a sociedade, que decide longe de tudo. Há até alguns aforismos, alguns ditados que muitas vezes levam a isto, coisas como o que não está nos autos não está no mundo. Hoje, quando se estuda o processo virtual, se ouve exatamente o contrário. A parêmia que os estudiosos hoje mencionam para o processo judicial eletrônico, para o processo virtual, é o que não está no mundo não está nos autos. O juiz tem de saber o que se passa no mundo e, para isso, ele precisa se comunicar. Ele precisa entrar em contato com o jurisdicionado. Não há mais espaço para um juiz encastelado que não se comunique, que não conviva, que não tenha vida social, que não consiga dialogar com as pessoas que vão, afinal, usufruir dos serviços que ele presta. Este é um novo juiz, um juiz próximo da sociedade, um juiz que vem até a sociedade e que quer dialogar, quer conversar, quer entender. Doutor Guilherme, para o estudante de direito, para aquele jovem que faz estágio ou no Ministério Público ou na magistratura e sonha um dia vir a galgar a carreira de magistrado. O senhor que já passou por esse caminho e hoje preside uma das associações mais importantes do Brasil na magistratura paulista, como vê, com a sua experiência, essa juventude que ingressa hoje no Poder Judiciário e como vê, depois dessa experiência, a carreira de juiz? Eu tenho muita esperança no futuro judiciário. Há até alguns críticos dessa chamada juvenilização do judiciário, muitos jovens chegando à carreira, mas eu acho que isso é um aspecto muito positivo no caso brasileiro, exatamente porque permite uma renovação das ideias. Uma magistratura mais jovem é também uma magistratura mais pujante, obviamente sem desmerecer a experiência, que também é fundamental. Mas me parece que este interesse que o jovem brasileiro tem pelo direito, pelas coisas da justiça, basta ver que as faculdades de direito cada vez mais são concorridas. Apesar das dificuldades que a magistratura e o Ministério Público enfrentam hoje, são concursos públicos ainda muito concorridos. Tudo isso demonstra o desejo do jovem brasileiro de estar nas nossas fileiras, de participar do Poder Judiciário, do Ministério Público e de fazer um país mais justo. Isso é muito bom. Esse sentimento é importante que não se perca jamais. E por isso, estudantes de direito, estagiários, todos vocês, é importante também que estejam conosco nesse dia 1º de março para ouvir o que nós temos a dizer e para que nós possamos ouvir o que vocês têm a dizer. Todos desconfiam e alguns têm até certeza das dificuldades da carreira que, dentro do universo do Poder Judiciário, é talvez a mais importante, que é a carreira de juiz de direito. Aquele que, no fim das contas, vai decidir o conflito de interesse para promover a pacificação social.
sabemos também das dificuldades que as instituições enfrentam para garantir a sua autonomia, para garantir a independência institucional. Na tripartição de poderes, nem sempre a questão orçamentária privilegia o Poder Judiciário. Como as associações têm encarado a divisão de poderes com o Legislativo e com o Executivo? Nós, da associação, temos a perspectiva de que, infelizmente, a autonomia do Poder Judiciário não vem sendo respeitada como deveria. A Constituição prevê, no artigo 99, a autonomia administrativa e financeira dos tribunais. A mesma Constituição prevê, no artigo 95, a irredutibilidade dos subsídios do juiz. Essas não são garantias do juiz, são garantias, afinal, do cidadão, para que o juiz esteja sempre sereno, tranquilo, despreocupado ao decidir. Para que o juiz saiba que mesmo que ele decida contra os poderosos, ele não será de maneira alguma penalizado, porque esta é a sua função. E, no entanto, hoje há uma grande dificuldade em se fazer valer de fato, na realidade, essas garantias. A Constituição também prevê uma revisão anual desses valores. Não se discute se são valores muito acima da média ou muito aquém da média. A questão não é essa, é que há uma garantia constitucional de revisão que não é simplesmente obedecida. Isso tem se repetido ano após ano. Obviamente que isso arrefece a independência do poder. Obviamente que o magistrado que eventualmente tenha de ir ao Congresso Nacional para pedinchar algo que está na Constituição não está na condição mais adequada que se espera de alguém que deve, com destemor, realizar o direito alheio. Então nós das associações, sentimos que hoje a autonomia do judiciário, sobretudo nesses aspectos, não é observada como se deveria. Mas são coisas da democracia, faz parte do jogo democrático, e nós estamos lutando para que essas coisas se resolvam e para que a independência e a autonomia do magistrado sejam respeitadas como devem ser. A sociedade consegue compreender que o magistrado tem uma forma de provimento bastante importante, diferente do executivo e do legislativo, onde os cargos são providos por eleição, que é um concurso público de provas e títulos, e nesse concurso público são trazidos para dentro da carreira aquelas pessoas que são mais capacitadas. Nessa medida também a independência do Poder Judiciário se revela, até porque qualquer pessoa que queira prestar o concurso pode se habilitar a seguir a carreira de magistrado. Olhando de dentro, como pai de família, como cidadão, o senhor recomenda a carreira da magistratura para os jovens? Recomendo, e essa pergunta é excelente, porque me permite dizer o seguinte ao jovem: você que quer ser juiz, você que quer ser promotor público, você que quer ser procurador da República, essa não é uma carreira fácil, nem é uma carreira de prazeres e deleites apenas. Você será bem remunerado, mas não será milionário. Você terá uma vida razoável, mas é apenas isto. O que a magistratura e o Ministério Público precisam é de pessoas vocacionadas, que queiram realizar justiça, que queiram levar a justiça, levar o direito das pessoas até as pessoas, que queiram realizar este ideal de dar a cada um o que é seu, sum quic tribuere, uma expressão latina que vem do direito romano até os nossos dias e que, afinal, é a função desse sistema de justiça que envolve advogados, envolve judiciário, envolve Ministério Público. Este é o principal. Não vejam no judiciário, na magistratura, no Ministério Público, não vejam apenas uma profissão. É mais do que isso, tem de ser uma vocação, um sacerdócio. Quem vem apenas para a profissão, muitas vezes acaba se frustrando. Há que vir com a vocação. E eu tenho certeza que há muitos jovens muito vocacionados para fazer justiça nesse nosso país. A sociedade reconhece a importância do Poder Judiciário e da vocação de cada cidadão. Não se constrói um país sem um povo, e o povo é cada um de nós fazendo o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho que os senhores realizam no Poder Judiciário. Doutor Hugo, queria acrescentar mais alguma coisa?
O Congresso Institucional dos Juízes do Estado de São Paulo será realizado no dia 1º de março, no auditório do Jornal Cruzeiro do Sul, no Alto da Boa Vista. O congresso deve se iniciar às 9 horas da manhã e deve se estender até por volta de 17 horas, 17h30. Não é? No período da manhã, nós teremos a participação dos presidentes das 4 associações, da associação da AMATRA, né, da AMATRA 15, da AMATRA 2, da AJUFESP, que é a Associação dos Juízes Federais, a AMATRA é a Associação dos Juízes do Trabalho, e do presidente da Associação Paulista dos Magistrados, da Justiça Estadual, não é, APAMAGES. Esses 4 presidentes estarão aqui em Sorocaba e deverão se pronunciar no período da manhã. Logo em seguida, nós teremos um debate científico sobre o Código de Processo Civil, as reformas do Código de Processo Civil. Nós teremos 2 palestrantes, 2 autores, doutrinadores muito conhecidos na área do processo civil, que é o professor Bedac e o professor Cássio Scarpinella. Esta é a programação do período da manhã. Teremos um intervalo para o almoço. No período da tarde se inicia com o tema processo judicial eletrônico. Nós convidamos um conselheiro do CNJ de Brasília, que irá nos brindar, porque ele é o coordenador do processo judicial, da comissão do processo judicial eletrônico no CNJ. Ele estará aqui em Sorocaba para tratar desse tema, e aí logo em seguida nós teremos a participação dos presidentes de tribunal dos 4 tribunais, né? Do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, de São Paulo, da 15ª, da 2ª região, Tribunal Regional Federal, que é a Justiça Federal, e o Tribunal de Justiça daqui de São Paulo, os 4 presidentes. E deveremos também, neste evento, os presidentes dos tribunais deverão assinar um termo de colaboração, de cooperação entre os 4 tribunais, porque a verdade é que eu que sou da Justiça Estadual, né, Guilherme, que é da Justiça do Trabalho, Ronaldo, cada um de nós vive o seu mundo, não é? Nós não nos comunicamos, os diversos segmentos da justiça. Então, eu acho que a importância desse evento é a primeira vez que os presidentes de associação estão reunidos no mesmo espaço físico, no mesmo local, não é? E os presidentes de tribunal também estarão reunidos no mesmo local. Então, é uma oportunidade de diálogo e, certamente, desse diálogo surgirão frutos. Essa troca de experiência, sem dúvida, é fundamental para o avanço da justiça. Do ponto de vista do cidadão comum, uma das maiores críticas em relação ao Poder Judiciário é a demora na prestação jurisdicional. Isso, de certa forma, traz um componente positivo, que nunca se discutiu, nem nunca se questionou a lisura, a independência e a firmeza do Poder Judiciário nas suas decisões. A única coisa que para o cidadão comum se questiona é uma agilidade maior dos julgamentos. Essa aproximação entre as associações e entre as presidências dos tribunais pode trazer elementos novos para avançar no processo digital, no processo eletrônico, encontrar fórmulas de fazer a prestação jurisdicional de uma maneira mais rápida? Muito bem colocado. Eu acho que esse realmente é a grande reclamação do cidadão comum, né? Nós, juízes, se eventualmente temos um direito lesado, temos que procurar um advogado, nós temos que entrar com uma ação judicial, e aí você sente aquela angústia da demora, aquela lentidão da máquina judiciária. Essa é uma questão complexa que eu poderia resumir da seguinte maneira: a lentidão do Poder Judiciário tem causas estruturais, tem causas internas e causas externas, não é? Para se compreender melhor. Há realmente problemas internos do próprio Poder Judiciário, e nesse aspecto o processo judicial eletrônico
deve nos ajudar bastante, não é? A vinda do processo judicial eletrônico é uma revolução. Num primeiro momento, todos nós que trabalhamos na justiça, juízes, promotores, advogados, defensores, teremos uma dificuldade, o que é natural, né? Isso aconteceu com o advento da informatização do computador, quando chegou o computador, substituiu a máquina de escrever pelo computador. Agora essa informatização vai causar uma dificuldade inicial, mas é algo irreversível e algo importante. Esse é um problema interno, não é? Temos o problema do orçamento, não é? Como já foi colocado pelo Dr. Guilherme, os tribunais, de uma forma geral, temos uma dificuldade muito grande com falta de funcionários, não é? Estruturas adequadas. Então esses são problemas internos, mas a lentidão passa também por problemas externos. Problemas externos, vale dizer, os códigos de processo, não é? Então nós temos no Brasil, o que eu costumo dizer às pessoas, não o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição, para se compreender, né, numa linguagem mais simples, é quando há uma decisão de primeira instância. Em todo o país do mundo você tem a possibilidade de recorrer ao tribunal para que aquela decisão seja confirmada ou reformada. Isso que nós chamamos no meio jurídico de duplo grau de jurisdição. No Brasil, a nossa lei processual, e aí é uma questão externa, uma questão de modificação de legislação, nós não temos duplo grau de jurisdição. Nós temos o que eu costumo dizer infinito grau de jurisdição. Nós temos uma quantidade imensa de recursos, e esses recursos, não é, que são utilizados, não é, porque tem previsão legal e todos que dele devem fazer uso, e devem fazer uso efetivamente, mas nós teríamos que ter uma reforma processual, penso eu, uma reforma processual que diminuísse esse número de recursos para que tivéssemos uma segurança jurídica, ou seja, a decisão está certa, a decisão está errada, mas a decisão tem que vir logo, não é? A demora causa injustiças. Quantos exemplos temos de pessoas que muitas vezes têm o perecimento do seu direito, não é? Pessoas que acabam muitas vezes até falecendo, que seria o extremo, sem chegar a uma decisão definitiva no processo. Então, para resumir, nós temos causas internas, causas externas. Coincidentemente, nós teremos aí a oportunidade de falar das duas, né? Porque falaremos aí do processo judicial eletrônico, que é mais por uma questão interna nossa, e o processo civil, que é uma questão externa. Dr. Hugo Maranzano, que é de Sorocaba, fez faculdade de Direito em Sorocaba e cresceu na cidade, já está há algum tempo exercendo a magistratura aqui no Fórum de Sorocaba. Como se vê na condição de cidadão exercendo a magistratura? É uma carreira, apesar de todas as dificuldades, gratificante? Diga para o jovem de Sorocaba que nos assiste na TV Com da sua vivência nesse caminho, desde os bancos da faculdade até a aprovação no cargo de juiz de direito, e o exercício da magistratura na cidade onde cresceu, na cidade onde foi criança, onde foi jovem e hoje exerce a função de julgar. Eu com muito orgulho, sempre digo isso, eu sou formado aqui na Faculdade de Direito de Sorocaba, na nossa FAD, não é? Eu estou na magistratura há 21 anos, trabalhei mais de 10 anos em São Paulo e há pouco mais de 6, 7 anos eu estou trabalhando aqui em Sorocaba. Eu digo para o jovem, como digo para os meus alunos lá na Faculdade de Direito, né? Nós temos dificuldades, nós temos problemas, mas como bem colocou o Guilherme, não busquem a carreira de juiz, a carreira de promotor, simplesmente para ser uma profissão, né? Com absoluto respeito a todas as demais profissões, mas eu acho que é necessário algo a mais, né? Aquele sentimento de injustiça, né? Aquela pessoa que sente, né? se incomoda quando se depara com uma injustiça, não é? Eu acho que tem que ter esse algo a mais no seu coração, não é? Pensar um pouco mais no semelhante, naquela pessoa que está sofrendo uma injustiça e sentir-se indignado com essa injustiça.
Para o cidadão, para o aluno de direito, não é? Na faculdade, eu estimulo que procure os concursos públicos, não é? Nós temos dificuldades estruturais, mas ainda são carreiras seguras, não é? Espero que nós possamos, nós que estamos aí na justiça há tantos anos, não é? Possamos lutar para que os jovens que prestem concurso para juiz e promotor encontrem uma justiça melhor do que nós temos hoje, não é? Tanto do ponto de vista para trabalharmos de estrutura, não é? A questão do processo judicial eletrônico, as garantias da magistratura, a questão do processo civil, do processo penal. Eu tenho esperança, pessoa otimista, esperançosa, que nós temos uma justiça de bom nível e nós vamos melhorar. E devemos, eu estimulo muito os jovens a prestar concurso público. É um concurso muito difícil, é necessário estudar muito, mas é um concurso gratificante, é uma carreira gratificante. Realmente é um presente para Sorocaba e para a região a reunião de associações tão importantes. A Associação dos Magistrados Paulistas, a APAMAGES, a Associação dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA e a AJUFESP. Esse encontro de magistrados na cidade de Sorocaba, acompanhado de perto pela TV Com e pela TV Cruzeiro do Sul, aproxima o Poder Judiciário da população. Essa proximidade não é importante só para os magistrados, mas é muito mais importante para todo cidadão. É importante que o Poder Judiciário seja preservado, seja conhecido e seja respeitado pela população, pela sua função institucional e pelo trabalho árduo que é realizado por esses juízes, com muita dedicação, com muito esforço e com muita imparcialidade. Feliz o país que tem um Poder Judiciário forte. Nós, no Brasil, seguramente temos um Poder Judiciário muito forte, muito autônomo, e como nós podemos ver nessa entrevista de hoje, um Poder Judiciário jovem, composto por juízes que querem e vão fazer a aplicação da justiça de uma forma bastante segura, bastante imparcial e agora cada vez mais moderna. É importante que o Poder Judiciário se modernize para todos nós, e a TV Com e a TV Cruzeiro do Sul marcaram hoje uma entrevista histórica com esses representantes da magistratura paulista, Dr. Hugo Maranzano e Dr. Guilherme Feliciano. Muito obrigado.